A diferença na vida entre uma mulher de fé e uma mulher que vive por si, acreditando em si mesmo, não está nas circunstâncias. Seja lá quem você for, o vento vai soprar contrário. Seja lá quem você for, a chuva vai cair. Seja lá quem você for, enchentes te visitarão. A diferença não está nas circunstâncias. A diferença da minha vida e da sua vida, e a gente não desiste, e a gente só não cai por uma única razão: por causa do alicerce. A diferença não está na circunstância. A diferença é que a minha vida e a sua vida estão firmados sobre a rocha. Louvado seja Deus por isso. Eu quero hoje pensar com você sobre quais são as marcas de uma mulher de fé. Será que uma mulher de fé é aquela que nunca passa por lutas, dificuldades, nunca passa por momentos de desgosto? E qual deve ser a atitude da mulher de fé diante dos obstáculos que surgem na sua caminhada? Fica ligado que eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Quando eu sentei ali ao lado da Márcia, eu perguntei a ela quanto tempo eu tinha aproximadamente. E eu me lembrei da história de um pastor que foi pregar numa igreja e perguntou assim: quanto tempo eu tenho para pregar? E aí o pastor da igreja falou assim: você pode pregar o tempo que você quiser. Agora, quando der 9 e pouco, a gente levanta e vai embora. E você fica aí falando à vontade. Mas é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui, para mim poder estar na igreja de Vila da Penha. Vila da Penha é a minha casa, lugar onde hoje eu faço 48 anos. Eu sei que não parece, né? E se você disser que parece que eu tenho mais, você não vai para o céu. Mas há exatos 40 anos atrás, pastor Anderson, a nossa família veio aqui para a Vila da Penha. Então essa foi a igreja que eu cresci, essa foi a igreja que eu fui batizado, fui enviado ao seminário, apresentei 2 dos nossos 3 filhos. Então, com certeza, estar em Vila da Penha é muito importante para mim, é muito significativo, é estar em casa. E eu quero, nessa noite, pensar um pouco com você sobre algumas marcas de uma mulher de fé. A palavra de Deus vai nos dizer que no mundo todos nós teríamos tribulações, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E é tão interessante que, geralmente, no dia a dia, quando você vai falando sobre alguém e você coloca um mais, essa conjunção adversativa tem o poder de destruir todo o argumento anterior que fora feito. Você diz assim: fulano é gente boa, mas fulano é um bom marido, mas fulano é bom pastor, mas eu não sei se você já parou para prestar atenção em quantas vezes essa conjunção adversativa aparece na Bíblia. A Bíblia vai dizer que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todos. A Bíblia vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia vai nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso eu quero nessa noite pensar um pouco com você sobre marcas de uma mulher de fé. Marcas de uma mulher de fé. E para que nós possamos entender um pouco melhor isso, convido você a abrir sua Bíblia no texto de 1 Samuel, capítulo 1. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres. Eu queria, nessa noite, fazer uma homenagem, um reconhecimento muito especial à minha mãe. Cadê a senhora, mãe? Vai dizer que a senhora não veio para o culto, coisa feia. Fique em pé aí, por favor. Fique em pé aí, fica aí.
Deixa eu falar uma coisa sobre a minha mãe. Minha mãe não é fácil, não, até hoje. Mas minha mãe, ela, mais do que me ensinar a viver valores do reino de Deus, mais do que falar, ela exemplificou no dia a dia dela os valores do reino de Deus. Eu sou pastor, esse ano completo 25 anos de ordenação ao ministério pastoral, fui ordenado aqui nessa igreja. Muita gente às vezes me pergunta assim, como é que foi a sua chamada para o ministério? E muita gente teve chamada em congresso, muita gente teve chamada num culto, numa igreja. E a minha chamada para o ministério aconteceu na sala de casa, eu com a minha mãe, fazendo uma devocional. Mamãe tinha, não sei se ainda tem, um livro devocional da capa vermelha. E no início de novembro de 1991, 92, por aí, ela falou assim, Tércio, leia aí. E o tema da devocional era, Deus chama pessoas ordinárias para realizar tarefas extraordinárias. Quem é de Vila da Penha há mais tempo, sabe o quão ordinário eu era. O André, oi Leonardo, eu vi o André ali, é uma benção, mas era outro ordinário também. Eu sei o que ele fez no verão passado. E naquela hora, quando eu li, eu comecei ao lado da minha mãe a chorar. E ela falou, você está chorando por quê? Eu falei, mãe, eu sinto, era um texto sobre a vida de Davi, eu disse assim, mãe, eu sinto que Deus está me chamando para algo diferente. Por isso, a minha experiência de chamada, o dia que Deus me vocacionou para o ministério, e que eu senti claro, não foi numa grande congregação, mas foi numa sala com uma mulher de Deus, que quando precisava, sabia resolver. Mas também soube me orientar nos caminhos do Senhor. Te amo, mãe, obrigado por tudo que a senhora é e faz na minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. 1 Samuel capítulo 1. E aqui fica um recado às mamães, levem a sério os momentos devocionais com seus filhos. Você não imagina o que pode estar sendo gerado na sala da sua casa a partir de um momento devocional. 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas, porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas a sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril, e isso acontecia todo ano quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava, ficava sem comer. E então seu marido Eucana perguntou-lhe, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou e nessa ocasião o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito.
E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios, como Ana orava em silêncio. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixe de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. E então a mulher seguiu o seu caminho, e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ministra aos nossos corações nesta noite. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A história é autoexplicativa. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para algumas verdades que saltam aos meus olhos na vida de Ana. Algumas verdades que são marcas de uma mulher de fé. E a primeira coisa que eu quero lembrar a você, que uma mulher de fé não é uma mulher necessariamente imune às lutas, aos problemas e às dificuldades da vida. Eu acho muito interessante que o Senhor Jesus, no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, ele vai falar sobre dois homens, um que constrói sua casa sobre a rocha e outro que constrói sua casa sobre a areia. E é interessante observarmos que sobre ambas as casas caiu a chuva, sobre ambas as casas, ou contra ambas as casas, soprou o vento, contra ambas as casas as águas subiram, as enchentes visitaram as duas casas, mas no final da história você percebe que uma permanece de pé e a outra cai, nos ensinando que a diferença na vida entre uma mulher de fé e uma mulher que vive por si, acreditando em si mesmo, não está nas circunstâncias. Seja lá quem você for, o vento vai soprar contrário. Seja lá quem você for, a chuva vai cair. Seja lá quem você for, enchentes te visitarão. A diferença não está nas circunstâncias, a diferença da minha vida e da sua vida, e a gente não desiste, e a gente só não cai por uma única razão, por causa do alicerce. A diferença não está na circunstância, a diferença é que a minha vida e a sua vida estão firmados sobre a rocha. Louvado seja Deus por isso. Ana tinha problemas. Aqui no texto, numa leitura rápida, você encontra pelo menos 3 problemas. Um deles, esterilidade. Dentro da cultura judaica, hebraica, o entendimento era, e o entendimento que temos na cultura cristã também, filhos são herança da parte do Senhor. Ter filhos era sinal de ser abençoado. Não ter filhos era sinal de ser amaldiçoado. Problema da esterilidade. Segundo problema que aquela mulher tinha, dentro de casa, uma rival, uma penina. Gente, às vezes a gente tem que aguentar gente chata no trabalho. Quem não tem gente chata no trabalho? Se você não tiver um chato no seu trabalho, você vai ficar aqui no final do culto, a gente vai orar por você, para Deus te dar um, porque não é justo todo mundo ter e só você trabalhar com gente boa. Deus vai te presentear ainda essa semana com esse chato, eu creio nisso. Gente chata no trabalho, vizinho chato.
Aquele tiozão chato que todo final de ano faz a mesma piada, é para ver ou é para comer? Sabe, aquelas coisas assim. Agora, da porta para dentro, aí piora muito. Porque o problema de Ana não estava nas relações da porta para fora. O problema de Ana estava nas relações da porta para dentro. Dentro de casa estava lá Penina perturbando o juízo dela. Porque ao passo que Ana era estéril, Penina tinha filhos. E eu imagino, enquanto eles caminhavam todos os anos para sacrificar, todos os anos para adorar, Penina ali no pé de Ana, Penina ali dizendo: eu tenho, você não tem, eu tenho filhos, Deus não te deu, olha a estéril, abençoada, ela perturbando o juízo. Terceiro problema de Ana, um marido que não a entendia muito bem. Quantas irmãs aqui são casadas? Levantem a mão, por favor. Se o seu marido é uma bênção, diga amém. Amém. Se ele te dá dor de cabeça, diga glória a Deus. Porque o glória a Deus sempre é mais forte. Vamos vir para o discipulado dos homens, hein? Eucana não entendia Ana. Ana está triste. E no verso de número 8, Eucana pega uma metralhadora e lança em cima de Ana. Por que você está chorando? Por que você não come? Por que seu coração está triste? E o cara ainda se achava: eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Pelo amor de Deus, gente. A mulher de fé é uma mulher de luta. É uma mulher de luta. Pastor Celso Ribeiro, aqui da PIB de Petrópolis, logo que ele se converteu, na PIB de São João de Meriti, um dia ele estava passando pelo corredor da igreja, um irmãozinho perguntou para ele assim: e aí, Celso, como é que está a vida? E ele falou assim: quando eu não era crente era mais fácil. Ele falou assim: mas por que, Celso? Que história é essa? Aí antes que ele falasse, o velhinho falou assim: Celso, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que você ganhasse um apartamento, um terreno, 5.000 metros quadrados, lá na Vieira Solto, de frente para a praia. O que você ia fazer? Falou: eu ia construir uma mansão, ia fazer um condomínio, ia fazer um negócio bacana, ia fazer um negócio fora do comum. Ele falou: mas vamos supor que lá no meio daquele terreno tivesse um barraquinho todo encaquerado, todo velho, todo podre. O que você faria? Ele falou: bem, antes de eu construir o condomínio, eu ia tirando aquele barraquinho, limpando o terreno, para que a nova obra pudesse ser construída. Às vezes tenho impressão, mulheres de fé e mulheres de luta, que para que Deus possa construir na vida da gente o palácio, Ele precisa tirar os barraquinhos. Ele precisa fazer a limpeza no terreno, para que ele possa então colocar aquilo que ele quer colocar. Louvado seja Deus por ele. Mulheres de fé são mulheres de luta, mas mulheres de fé são mulheres que sabem exatamente aonde chorar. O texto vai nos dizer que depois que comeram e beberam, Ana, verso 9 em diante, vai dizer que Ana se levantou
E no verso 10 diz que com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Ali ela faz um voto ao Senhor. Ali, diz-nos a palavra de Deus, que o sacerdote passa, vê que ela mexe os lábios, mas palavras não saem da sua boca, não compreende aquele momento e a tem por embriagada. E talvez algumas coisas na nossa vida não estão indo adiante, porque a gente está falando nos lugares errados. Dizem os especialistas. Eu não me tenho por misógino ou preconceituoso, que as irmãs costumam falar mais que os homens. Mulher só fala menos em duas ocasiões. A primeira em fevereiro, porque só tem 28 dias, então aí fala menos. E a segunda é quando está chateada. Se você perguntar para a madame, tudo bem, e ela disser tudo, meu amigo, já manda uma mensagem para o pastor e fala assim: pastor, ore por mim, porque eu não sei o que me espera. Entendeu? Eu não sei o que me espera, eu só sei que levarei eu também minha cruz. É por o negócio está ruim para o meu lado. Às vezes nós estamos passando por uma crise e a gente sai falando para todo mundo. Fala para um, fala para outro, liga para um, liga para outro. E sabe o que acontece? A gente começa a espalhar penas ao vento. Penas ao vento. E a gente fala com todo mundo, menos com quem a gente tem que falar. O Senhor Jesus, Ele ensinou algo que vale a pena você guardar no seu coração. Na verdade, tudo que Ele falou. Ele disse: olha, quando você for orar, que a gente tem negócio de abrir porta, Deus abre porta, Deus abre a porta, Deus abre essa porta, Deus abre essa porta. Ele falou assim: quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e lá no secreto, o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. Eu tive uma experiência, pastor Anderson, há uns dias atrás, um mês e pouco atrás, acho que eu falei contigo. Posso confessar um pecado para vocês? Sim ou não? Vai ficar entre a gente? Durante quase 18 anos eu pastoreei a PIB Maceió, não estou mais pastoreando a PIB Maceió. E um dia eu estava andando na praia, lá em Maceió, e veio à minha mente um sermão que eu ouvi no Seminário do Sul, pelo pastor Manuel Xavier dos Santos Filho, pastor que foi da Memorial da Tijuca, já está na presença do Senhor. E o Manuel Xavier, ele pregou um sermão na capela em 1 Reis, capítulo 19, e o sermão veio todo na minha mente. Sabe quando vem assim um sermão inteiro na sua mente? 1 Reis, capítulo 19, tem uma cena interessante, porque você encontra Elias na caverna e Eliseu cuidando de bois. E Xavier tinha um senso de humor muito interessante. Ele disse assim: um profeta na caverna, outro profeta cuidando da pecuária, e Deus do céu olhando, dizendo assim: meu Deus, que desperdício. Quanta coisa eu quero fazer na vida desses homens. Os dois juntos fizeram 21 milagres, e os caras estão vivendo esse tempo. E aí eu falei assim: Deus, eu estou desperdiçando a minha vida. Eu preciso voltar correndo para o ministério. E aí eu ouvi uma voz: não tenho problema com esquizofrenia, apesar de ir regularmente aos mais variados médicos, inclusive psiquiatras. Não sou dado a ouvir voz, mas eu ouvi uma voz, porque eu creio que Deus fala.
Eu não sei como é essa voz, mas eu sei que ele fala. E quando eu disse assim, eu preciso voltar para o pastorado, eu ouvi a seguinte voz: você não precisa voltar para lugar nenhum, você precisa voltar para mim. Eu falei assim, como é que é esse negócio? Deus começou a falar comigo assim: eu te vejo no púlpito, eu te vejo em conferência, te vejo no Instagram, eu te vejo nas viagens, eu te vejo para lá e para cá, só tem um lugar que eu não te encontro, que é no secreto. No meio, sabe aquela entrada, aquele carrinho. Você fala assim, ui, Senhor. Podia bater mais devagar. Falou, ei, eu não te chamei para fazer. Eu te chamei para ser. Volta pro secreto. Sabe o que Deus falou comigo? Aí eu vou confessar para vocês que eu estava correndo o risco de me tornar um profissional da fé. De trocar a experiência pela dependência. E é interessante que a figura do secreto na Bíblia é a figura de um cofre, de uma casa de tesouro, de uma despensa, onde ali se guardava todo o alimento, mas também se guardava toda a riqueza da família, ou seja, tudo o que a família precisava, tudo o que aquela casa precisava, tudo o que os habitantes daquele lugar precisavam, estava onde, gente? Estava no secreto. Onde é que você está derramando as suas dores? Deus não está interessado em te encontrar aqui em cima. Que mede a gente. Não é o que a gente faz e todo mundo vê. Na verdade, o cristão só tem uma plateia, que é Deus. Só tem. Vamos corrigir esse negócio que a gente fala. Eu falo, vou assistir o culto, não sei. Ninguém assiste o culto. A única pessoa que assiste e recebe culto é o Senhor Deus. Todos nós prestamos. A única plateia é Ele. Nem você que está em casa, sentadão no sofá, de boa, está assistindo o culto, está assistindo uma mensagem. Mulheres de fé sabem aonde levam as suas dores. Mas mulheres de fé são mulheres que conseguem se mover profeticamente, mesmo antes de terem em suas mãos o resultado daquilo que esperavam. A conversa dela com Eli começa meio troncha. Mas depois Eli a abençoa. E o verso 18 diz assim: então a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ela já tinha um filho nas mãos? O menino não tinha nascido, ela não estava grávida, mas tinha sido liberada uma palavra profética sobre a vida dela, ela acolheu no coração, ela acreditou, e a partir daquele momento, a sua vida nunca mais foi a mesma. Irmãos, nós temos um problema. Jesus um dia se encontrou com um centurião. O centurião virou para ele e falou assim: Senhor,
eu estou com um problema. Tem um servo meu que está doente. Jesus, eu não preciso nem que o senhor vá lá em casa. Eu não sou digno nem que o senhor entre na minha casa. Basta que o senhor dê uma palavra daqui e resolve. Eu também sou um homem sujeito, eu sou um homem sujeito a ordem, tenho pessoas sujeitas a ordens, e tenho aqueles meus servos que eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem. Então, se o senhor falar daqui, está resolvido. Jesus dá uma palavra, e aquele centurião começa a caminhar. Eu não sei quanto tempo ele caminhou até chegar em casa. Eu não sei se foram minutos, não sei se foram horas, não sei se foram dias. Mas ele caminhou sem nenhuma evidência externa, ele caminhou apenas com uma palavra. Tem um cântico que eu gosto muito que diz assim: uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível sei. Uma só palavra, uma só palavra que Deus manda. Fica em pé. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Inimigo quiser me combater, não há nada que me faça. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível sei. Em pé, deixa eu dizer uma última coisa para você. O tempo passou, a mulher engravidou, Ana. Ela disse que se Deus lhe desse um filho, ela devolveria ao Senhor. Aí de repente você fala assim: caramba, o grande sonho da mulher era ser mãe, era ter um filho. Deus deu a ela o filho, ela pegou e devolveu para o Senhor. Ficou zerada. Não existe uma só pessoa que entregue o que tem para o Senhor que fique de mãos vazias. Se você continuar olhando a história, você vai ver lá no capítulo 2, no verso 21, que aquela mulher que não tinha nenhum filho, Deus lhe deu um, ela entregou para o Senhor, e a Bíblia diz no verso 21 do capítulo 2 de 1 Samuel, o Senhor visitou Ana, ela engravidou, e ela teve 3 filhos e 2 filhas. Não tinha nada, entregou o seu tudo, e Deus falou: toma aí, 5 vezes mais. Quero orar por você, pastor. Tempos de luta que eu tenho enfrentado, tempos de dificuldade, mas eu creio naquilo que Deus pode fazer na minha vida. Sai do seu lugar, enquanto o ministério de adoração estiver nos conduzindo, sai do seu lugar para nós orarmos pela sua vida, apresentarmos você diante do Senhor. Não há nada impossível para o Senhor, não há nada que Deus não possa fazer. Sai do seu lugar, pode vir até aqui, pode vir em nome de Jesus, pode chegar aqui bem pertinho, pode vir em nome do Senhor Jesus.